irmão Isaías. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus hoje? Digo glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 9, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra que está escrita. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Amém, meus irmãos? Deixe tomar o seu assento nessa noite. Queridos irmãos, na noite de hoje, Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Eu estive conversando com Deus para saber o que Ele queria falar ao nosso coração na noite de hoje, quando a nossa irmã Marinete lançou o convite para trazermos a palavra neste culto de mocidade. Glorifico a Deus pela vida do nosso irmão Wesley, que está aqui representando a mocidade, e dizer que Deus tem grandes coisas na tua vida, jovem. Deus tem grandes coisas, e não foi em vão você ter chego até aqui na noite de hoje. Foi o Espírito Santo de Deus que moveu o teu coração para estar aqui. E te digo em nome de Jesus que Ele tem algo a tratar contigo na noite de hoje, assim também como Ele tem algo a tratar com sua igreja. Deus está presente nesta ocasião. Você não vai voltar para sua casa da mesma forma que você entrou por aquelas portas. Eu profetizo em nome de Jesus que aqueles que chegaram aqui cansados serão renovados pelo poderoso nome de Jesus. Aqueles que aqui chegaram caídos não voltam caídos para sua casa, pois irão voltar voando nas asas de um novo tempo, voltarão voando nas asas do avivamento que o Senhor vai manifestar neste lugar, nesta congregação, neste culto ainda hoje. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui mudado, você vai sair daqui renovado na poderosa presença de Deus. O texto em questão nos trata de um milagre, de uma intervenção divina. É muito interessante o contexto dessa história, pois se nós formos observar, nós vamos entender que Jesus estava
passando por um lugar. Neste lugar havia um homem, e este homem passou toda a vida dele passando por uma situação complicada, passando por uma situação onde ele estava privado, limitado pelas suas condições físicas atuais. Este homem ele era cego de nascença. Seus olhos nunca viram a luz do dia, seus olhos nunca contemplaram a beleza da noite, da lua brilhando no céu, nunca pôde contemplar a intensidade das cores. Este homem, que é o protagonista da história narrada por João, ele passou a sua vida inteira em escuridão, passou sua vida inteira em trevas, passou sua vida inteira na dependência de esmolas das pessoas que aí passavam, viam a sua dificuldade, viam suas limitações e eram movidas de compaixão e ofertavam uma esmola, ofertavam um dinheiro para que ele pudesse se manter. Mas é interessante quando nós observamos que na cultura judaica os males que aconteciam na vida daqueles que estavam ali, ou na vida daqueles que professavam a fé no Deus de Israel, ela estava ligada ao pecado, pois o pecado, quando se manifestava no meio do povo de Israel, ele trazia três consequências, ou três características distintas. A primeira delas era a guerra, ou a ausência de paz. A segunda característica, quando o pecado se instalava, era a miséria, a ausência de recursos, a ausência de mantimentos, era a ausência de prosperidade. E a terceira, mas não menos importante característica que o pecado estava se manifestando, era a doença, a ausência de saúde, enfermidade. Então o pecado se manifestava no meio do povo de Israel através dessas três características, que eram as doenças, a miséria e as guerras. Mas existiam os sacrifícios, e dentre esses sacrifícios, para obter o perdão, existia um que cobria toda a nação de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes, iria ofertar um sacrifício por si mesmo, um cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula. Ele ia ser imolado. O que significa isso? Ele ia sangrar até a morte, e o sangue desse cordeiro ia servir por expiação, ia servir por pagar o preço do pecado daquele homem. Aí sim ele poderia ofertar pela nação de Israel, aí sim ele poderia sacrificar pela nação de Israel. Aquele outro cordeiro que seria sacrificado em prol da nação, e seria feito o mesmo procedimento. Ele seria imolado, o sangue seria reservado à parte. O sacerdote que estaria auxiliando o sumo sacerdote naquela ocasião iria entrar com ele no santo lugar, e neste santo lugar ele iria ter que ungir as suas mãos, lavar as suas mãos com a pia de bronze, que significa ou representa a purificação. Ele ia queimar incenso até a casa se encher de fumaça. Uma vez que a casa estivesse cheia de fumaça, ele iria colocar as suas mãos dentro do recipiente que estava com o sangue do cordeiro e ia entrar dentro do Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos, ele ia aspergir aquele sangue sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde tinha 2 querubins nessa tampa de Arca da Aliança. Nessa tampa, depois que ele colocasse o sangue do cordeiro, Deus viria numa nuvem de glória sobre aquele lugar. E como Deus se senta nas asas dos querubins do céu, ele iria sentar-se sobre as asas dos querubins de ouro que estavam sobre a Arca da Aliança. Ele ia sentir o cheiro daquele sangue que foi aspergido. Ele ia ver o sumo sacerdote com a sua vestimenta perfeita, com sua barba ungida, com uma fita de ouro na sua testa escrito santidade ao Senhor. Sentindo ele o cheiro do sangue que fora derramado em prol do perdão dos pecados, Deus iria dizer ao sumo sacerdote: olha, vai e dize àquele povo que este ano que vai entrar vai ser um ano de paz,
vai ser um ano de prosperidade e vai ser um ano de saúde, porque o Senhor estava perdoando os pecados conscientes e inconscientes que a nação poderia estar cometendo. Para isso servia o dia da expiação. Era feito, se eu não me engano, no final de cada ano, o próximo do final de cada ano, era feito esse sacrifício, para que se alguém porventura pecou contra o Senhor, pecou conscientemente ou inconscientemente, o peso daquela escolha, o peso da ausência de perdão ou da ausência de arrependimento não viesse prejudicar toda a nação. Nós observamos no Antigo Testamento, quando uma família decidiu desobedecer a ordenança do Senhor, quando Deus ordena a Josué e aos homens que estavam com ele, dizendo: olha, destrói tudo, desde o homem à criança, desde a mais cara vestimenta a mais humilde, destrói tudo, porque nesta cidade tudo que está aí é anátema. Era a cidade de Jericó, que era uma cidade fortaleza, tinha 9 metros de altura e 6 metros de espessura, a muralha que rodeava Jericó. Era impossível diante dos olhos humanos os povos israelitas vencer, mas Deus deu a eles vitória e disse: destrói tudo, exceto aquela casa que está com fio de escarlate, aquela casa vai ser livrada, mas o resto destrói tudo, não pega despojos. Mas uma família em especial pegou despojos de guerra, uma túnica babilônica, pegou ouro e enterrou dentro da sua tenda. E aquilo, irmãos, trouxe uma derrota avassaladora contra uma pequena cidade inimiga de Deus, contra um pequeno exército que se chamava Ai. Você observa que quando o Senhor está com o seu povo, não tem inimigo poderoso o suficiente para derrotá-lo, mas quando a presença de Deus se ausenta, um mísero inimigo pequeno, sem força, sem experiência, menosprezado, mas trouxe uma derrota avassaladora. Nós entendemos por isso que não trata-se do tamanho da minha e da sua força, não se trata da quantidade do meu e do seu entendimento, pelo contrário, o que nos assegura a vitória é a poderosa presença do Espírito Santo de Deus. O que assegura a minha e a tua vitória é a poderosa presença do Espírito Santo se manifestando. E com isso eu quero profetizar em nome de Jesus. Pode se levantar o maior anjo no céu, o maior homem na terra e o maior demônio no inferno, mas se você estiver debaixo da potente mão de Deus, nada nem ninguém vai destruir os projetos de Deus na sua vida. Por glória ao nome de Jesus. Nós entendemos que na cultura judaica é isso, irmãos. O pecado se manifesta na vida dos homens quando eles estão com o pecado atuante. Por isso que os discípulos, eles perguntaram para o Senhor a seguinte forma: quem foi que pecou, Jesus? Foi ele? Ou foi os pais dele, para que ele nascesse cego? Nós devemos pontuar algumas coisas interessantes, importantes. Primeira delas, não é possível que alguém no ventre venha cometer um pecado, embora nós venhamos nascer com a semente do pecado já em nosso ser, na total dependência de perdão da parte de Deus, mas esse perdão já foi conquistado na cruz do Calvário. Por isso Jesus declara dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. João vai entender isso e mais tarde vai escrever uma epístola dizendo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, vai narrar esse trecho bíblico que está para você. Então nós entendemos que Jesus, ele paga o preço pelos nossos pecados, e tem certas situações que nem sempre vai ser ocasionada por um deslize, uma desobediência, um pecado consciente ou inconsciente. Tem certos malefícios que alcançam a vida das pessoas para que neles se manifestem as obras de Deus. Eu vou repetir isso, irmãos, porque é forte. Tem
tem certas problemáticas, tem certos problemas, tem certas situações difíceis que somos expostos. Não é porque eu e você cometemos o pecado contra Deus, como muitos imaginam. Pelo contrário, é para que em nós se manifeste a obra de Deus. Então entenda o que Deus está querendo dizer ao meu e ao teu coração na noite de hoje. Nem tudo de ruim que alcança a minha vida e a tua vida significa que você se distanciou de Deus, ou que Deus te abandonou. Pelo contrário, é para que na sua vida, é para que através da sua vida a obra de Deus se manifeste. E quando a obra de Deus se manifesta, irmãos, o nome dele é glorificado. Nós vamos entender uma coisa, que tem malefícios que são permissivos por Deus, para que nós venhamos ter uma intimidade com Ele. Eu vou repetir. Tem certos malefícios, problemáticas, provações, dificuldades, tentações que nos alcançam com o intuito da nossa fé crescer em Deus. A prova que existem exceções neste quesito é a vida de Jó. Jó era um homem reto, íntegro, que sacrificava ao Senhor e se desviava do mal. E certo dia, Jó caiu em um estado de pessoa saudável, rica e bem-sucedida. Agora ele estava doente, na miséria e cheio de conflitos. Deus permitiu que ele viesse perder sua família, sua prosperidade e sua saúde. E os amigos que deveriam consolar Jó começaram a levantar questionamentos sobre a integridade de Jó. Dizendo: Jó, confessa o teu pecado, você está com o pecado escondido, porque o homem colhe aquilo que ele planta, e coisas semelhantes a essas. A mulher de Jó, que veio aqueles votos matrimoniais, quem é casado sabe, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Na riqueza ela estava com ele, mas quando ele ficou pobre, doente, e na miséria ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó se viu numa situação dificílima, mas ainda assim ele sabia que não tinha cometido nada contra Deus. A provação era: ele vai blasfemar se perder o que tem. Jó não blasfemou contra Deus quando perdeu o que tinha. Ele vai blasfemar se ele perder a saúde. Jó foi ferido com lepra e ainda assim não blasfemou contra Deus. Ele reclamou, ele questionou, porque ele é humano como eu e você somos. É normal questionar no meio da provação. É normal duvidar de certas situações, em certas situações. Mas o importante é não blasfemar contra Deus. É continuar confiando que Ele está presente. Irmão Isaías, mas eu perdi para quem eu amava para a morte. Mas ainda assim, a pessoa que morreu em Cristo, ela não morreu verdadeiramente. Ela está apenas descansando. Porque aquele que está em Cristo, diz a Bíblia, já passou da morte para a vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus permite situações difíceis, permite, com intuito, Isaías. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: bem-aventurado é aquele que passa por provação. Em algumas traduções está escrito tentações, porque depois que for provado, receberá a coroa da vida que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ou seja, toda a provação de Deus tem propósito. Eu vou repetir: toda a provação de Deus tem propósito. Se você está sendo provado por Deus, permaneça. Se você está passando por alguma dificuldade física, financeira, no seu corpo ou fora do seu corpo, permaneça fiel a Jesus. Porque depois que você passar pela tempestade, eu profetizo em nome de Jesus,
vai ter bonança na sua vida. Eu vou repetir porque parece que os irmãos não entenderam. Você está no barquinho, Jesus está com você, a tempestade se levantou, o vento está soprando contrário, mas se prepare para a glória. Depois que você falar com Jesus, Ele vai se levantar, vai erguer as mãos e liberar uma palavra de ordem, dizendo: ei, vento, cala-te, mas se aquieta, e vai ter grande bonança. Esta tempestade que te assola vai passar. Eu profetizo em nome de Jesus. Está chegando um tempo de bonança sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, sobre a tua saúde. Eu estou profetizando, crente, levanta essa mão santa para receber. Eu profetizo em nome de Jesus bonança sobre a tua vida. Está vindo um tempo de calmaria, está vindo um tempo de respostas, está vindo um tempo de portas abertas, está vindo um tempo que Deus vai mudar a tua condição financeira, a tua condição social, a tua condição física vai mudar. Em nome de Jesus eu profetizo nesta noite mudança sobre a tua casa, mudança sobre a tua vida, mudança sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Está na hora de voltar a cantar como cantava, a pregar como pregava, a profetizar como profetizava. Eu profetizo um tempo de avivamento sobre a tua vida ministerial. Oh, glória a Deus. Jesus falou para aqueles discípulos: olha, não foi ele que pecou, nem os pais dele que pecaram, não é castigo de Deus. Vocês entenderam errado todo esse tempo. Jesus estava dizendo para eles: não é castigo de Deus sobre a vida deste rapaz, é para que nele se manifeste a obra de Deus. Por glória ao nome de Jesus. Jesus chega diante daquele homem, se agacha, cospe no chão, faz um lodo e unta os olhos dele, que nunca foram abertos, que nunca viram a luz do sol, que nunca viram a beleza e a intensidade das cores. E diz: agora vai e te lava lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi e se lavou no tanque, e quando ele se lavou, ele começou a enxergar. Os olhos dele se abriram, e as pessoas que passavam viam: não é esse aqui que pedia esmola? Não é esse rapaz que era cego? Alguns diziam: não, esse parece apenas. E quando ele ouviu, ele disse: sou eu. Aquele que era cego agora está vendo. Aquele que dependia agora é independente. Aquele que não tinha agora tem. Aquele que não podia agora pode. Tem crente que está entendendo a mensagem. Glória ao nome de Jesus. Jesus está trazendo mudança. Que aquele que não tinha agora vai ter. Aquele que não podia agora vai poder. Aquele que não era agora vai ser. Se prepare para a glória, porque aquilo que você não tem, Deus vai te dar. Aquilo que você não sabe, Deus vai te ensinar. E aquilo que você não é, Deus, o Senhor, vai te tornar nesta terra. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com o corpo todo arrepiado, irmãos. Estou sentindo a graça de Jesus aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Quando Jesus transformou a vida daquele jovem, daquele que era cego de nascença, ele poderia muito bem ter apenas tocado nele, ou poderia muito bem ter dito que a fé dele salvou ele, mas ele usa elementos para mudar a história dele. E na obra da cura, porque este milagre foi um milagre de cura divina, foi uma intervenção divina, nós podemos entender podemos rotular de duas formas. As duas formas que Deus ele cura.
A primeira e mais importante delas, que glorifica o nome do Senhor, é a cura através do poder de Deus. Cura essa instantânea e permanente, que não usa nenhum elemento humano na ação. É Deus manifestando o seu poder e trazendo para a existência aquilo que não existe, fazendo a visão, como neste caso, aparecer, existir na vida daquele homem que nunca viu nada, até antes de conhecer Jesus. É o primeiro elemento da cura divina. É Deus através do seu poder manifesto. A segunda forma de Deus curar nos tempos atuais e nos tempos antigos é a cura através da criação. A cura através da criação vem através dos elementos humanos, vem através da medicina, dos avanços tecnológicos, os avanços da ciência. A palavra ciência significa conhecimento, o acúmulo de conhecimento. Então nós entendemos que Deus também cura através da medicina, através do elemento humano, das descobertas e dos avanços, porque nós estamos sujeitos a toda autoridade constituída, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E na área da saúde, a autoridade máxima é a medicina, abaixo de Deus. Então tem duas formas que Deus cura. A primeira delas é o seu poder, que interfere literalmente na ordem natural das coisas. E a segunda forma é a cura através da criação, medicina, avanços científicos, descobertas, medicações. Deus cura o câncer, cura, mas também a medicina através dos avanços tecnológicos, das medicações e das descobertas científicas, tem poder de retardar e até mesmo curar as pessoas que estão acometidas desta enfermidade, porque existem enfermidades de natureza espiritual que se manifestam de forma física, e existem doenças físicas que só podem ser solucionadas ou têm poder de ser solucionadas pelas soluções humanas. Qual é a diferença entre elas, irmãos Isaías? A diferença é que a doença espiritual que se manifesta fisicamente, o remédio humano não tem poder de curar. Unicamente o poder de Deus pode curar. Tem coisas que para Deus resolver, que a medicina não dá conta, mas tem coisas que nós devemos usar o nosso entendimento para que nós não venhamos nos prejudicar a longo prazo, porque Deus, Ele deixa na incumbência da medicina aquilo que é para a medicina resolver, mas aquilo que a medicina não pode resolver, aí Deus Ele entra em ação conforme a sua fé. A sogra de Pedro estava ardendo em febre. Jesus chega lá e diz: não tem ninguém para servir. Então ele vai e repreende a febre, e quando ela recebe a cura, ela começa a servir. Deus ele manifesta o poder através da sua poderosa palavra, com o intuito de que aquele que recebe venha servir. Eu vou repetir. Deus manifesta seu poder através da sua palavra, para que aquele que recebe o milagre de cura venha servir. Um dia eu e você, nós fomos enfermos. Eu nem estou falando de enfermidade física, mas Jesus nos curou para que viéssemos servir na sua obra, servir na sua casa, servir no seu reino, servir como sua testemunha nesta terra. E a obra de Deus começou a se manifestar na vida daquele jovem. E as pessoas começaram a reconhecer que ele era antes enfermo e agora estava curado. Que ele era antes dependente, agora ele é independente. Que antes ele não tinha, mas agora ele tem. Deus está falando nesta noite. Que ele está mudando a história de pessoas nesse lugar. Está dizendo: quem antes não tinha, agora vai ter. Quem antes não podia, agora vai poder. Quem antes não era, agora vai ser. Porque ele está entrando com mudanças. Eu profetizo em nome de Jesus que nesta hora Deus está abrindo portas que estavam fechadas na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que Ele vai começar a salvar no meio da tua casa, no meio da tua parentela,
parentela, no meio da tua família, no meio da tua vizinhança. Eu profetizo que em nome de Jesus vai ter salvação, vai ter mudança. Jesus vai salvar no meio da tua família. Eu profetizo em nome de Jesus o crescimento dessa mocidade. Esses lugares serão poucos, por tanto de jovens que Jesus vai salvar aqui nessa comunidade. Eu profetizo que a vila de São José pertence ao Senhor Jesus Cristo, e todas as amarras nesse momento estão sendo quebradas, todas as correntes, todas as cadeias, em nome de Jesus, estão sendo quebradas agora. O reino das trevas está perdendo força agora, meu Deus. Eu estou ouvindo barulho de espadas e escudos. Eu estou ouvindo anjos e demônios decadeando nesta noite. Em nome de Jesus, nesta hora, cada glória que você dá aqui dentro é um demônio que está caindo lá fora. Cada glória que você dá aqui dentro são barreiras se quebrando. Vai ter mudança na tua vida, vai ter mudança no meio da tua parentela, vai ter mudança no meio da tua vizinhança. Eu profetizo em nome de Jesus que a glória do Senhor neste momento está se manifestando, vai trazer mudança dentro da tua casa, vai trazer mudança no meio da tua família, vai trazer mudança no meio da tua parentela. Se prepare, porque está vindo um tempo de prosperidade, está vindo um tempo de paz, está vindo um tempo de saúde, está vindo um tempo de mudança sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os homens não haviam entendido que as dificuldades que acometeram aquele rapaz era só para o nome do Senhor, para a obra do Senhor se manifestar. A palavra manifestar, a grosso modo, significa aparecer, se tornar evidente, visível, tangível, tateável. Foi para isso que aquela enfermidade se manifestou fisicamente na vida dele, mas foi para que a obra de Deus se manifestasse. Jesus, ele usa materiais terrenos e coisas imateriais para manifestar a cura divina. Então entenda isso nessa noite, que Deus permite que coisas ruins, difíceis aconteçam para que a obra dele se manifeste na minha vida e na sua vida. Eu e você queremos passar por momentos difíceis, dificuldades, sim ou não? Não. Se nós fôssemos escolher passar um processo árduo, dolorido, você ia escolher sim ou não? Você escolhe com certeza não, porque eu ia escolher passar por algo difícil. Mas Deus permite para que a obra dele se manifeste em nós. E aquela fé que era de ouvir falar, torne-se uma fé genuína, porque você conheceu coisas grandes, maravilosas, inefáveis da parte de Deus. E ainda assim, Deus permite às vezes que um espinho na carne venha a ser posto em nós, para que nós venhamos nos lembrar que um dia nós somos enfermos, mas hoje somos curados, e ficarmos totalmente na dependência dele, e lembrando que por mais que esse espinho venha se manifestar, a graça do Senhor Jesus, ela nos basta, e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém, meus irmãos? Que nesse momento eu gostaria de agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus e sair daqui na noite de hoje confiando e sabendo que Deus permite situações difíceis para que na minha e na sua vida se manifeste a obra de Deus. Que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Também sou muito grata pela presença do nosso pastor, né? Irmã Raimunda. Estou muito feliz, pastor, pela sua presença nessa noite, né? Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando muita saúde, para que o Senhor possa estar aqui mais vezes junto conosco, se alegrando na presença do Senhor, né? Quero agradecer também o irmão Isaías, a qual aceitou trazer a palavra do Senhor. O Senhor continue lhe abençoando, abençoando o seu ministério, irmão Isaías.